Ela voltou pra casa. Seja bem-vindo ao podcast Fantástico Mundo da Chay. Esse podcast que não tem a pretensão de te ensinar nada, apenas compartilhar histórias, vivências e se fizer algum sentido para você, você aplica na sua vida. Hoje, aqui no episódio número 3, tem como título Ela Voltou para Casa. Sim, hoje nós vamos falar da nossa volta para casa. Estou aqui com a minha xícara da Alecrim. Esse é um podcast de um oferecimento Alecrim, agência de marketing digital, a minha agência. E hoje nós estamos bem descontraídos aqui. Hoje eu já tô aqui, já desabotoei o botão da calça. Mas se você tá vendo esse vídeo, eu não sei por onde você tá assistindo ou ouvindo esse podcast, se você tá vendo esse vídeo, você tá vendo que eu tô com uma camiseta escrito voluntário. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essa camiseta, sobre esse voluntariado. E eu demorei um pouco para gravar esse podcast, talvez porque ele vai abordar assuntos bem pessoais. Ele vai abordar questões muito particulares, coisas que talvez eu não tenha aberta ainda para muitas pessoas, então foi por isso que eu estava um pouco reticente em gravar esse podcast. Mas agora nós estamos aqui e nós vamos falar, porque eu acho importante. Eu não sei desde quando você me acompanha, se você me seguia já nas redes sociais e agora está nesse podcast ou veio pelo podcast. A questão é que existe uma Chayane de antes e uma Chayane de agora. Essa versão que eu estou me apresentando hoje, ela é fruto, ela é resultado de muita água que passou por debaixo dessa ponte. Mas o assunto de hoje é Ela Voltou para Casa. E sim, eu vou te contar como foi a minha volta para casa. Que casa, Chayane? Que volta? Que história é essa? Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo. Esse podcast, esse episódio hoje, eu vou te contar um pouco como foi a minha jornada. A minha jornada por essa busca da espiritualidade, por esse encontrar o seu lugar, enfim. Eu vivi 2 momentos da minha vida e eu preciso te contar desde o início para você entender um pouco. Eu já tinha falado, acho que no primeiro podcast, no primeiro episódio, como foi ali mais ou menos a minha conversão. Então eu vou dar uma pincelada só pra gente estar todo mundo na mesma página, tá? Eu me converti, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida quando eu tinha 18 anos, em 2007, se eu não me engano. E foi um período onde eu tava assim, no ápice da minha juventude. Eu tava na faculdade, eu tinha relacionamentos, eu tinha amizades, eu tinha um trabalho e eu tava assim, vivendo tudo que uma jovem de 18 anos poderia viver. Tava morando sozinha, vivendo mesmo loucamente. Era mais ou menos naquele estilo do se beber não case. Era mais ou menos aquilo. Só que, como foi esse processo? Não foi simplesmente um dia eu acordei, visitei uma igreja e fui. Eu preciso falar de como tudo isso aconteceu, porque isso não aconteceu nos meus 18 anos. Eu creio que a minha conversão foi uma jornada que foi plantada desde muitos anos antes. Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito muito no poder da oração. Quando as pessoas oram por alguém. E eu acredito que na minha vida, desde muito pequena, eu tive pessoas que em algum momento passaram pela minha vida e oraram por mim. E me abençoaram. Eu creio nisso. Assim como também creio que Deus tinha um plano para minha vida, assim como Ele tem para a sua. Mas enfim, o que eu queria te falar é o seguinte. Essa minha história, ela não começa quando eu tinha 18 anos. Essa minha história, ela começa muito antes.
E eu vou te contar. Peraí, gente, que eu tô tentando colocar som aqui. Quando eu tinha 9 anos, 10 anos, na verdade, a minha mãe tava morando aqui no Goiás. Aqui não, né? Eu tô na Bahia. A minha mãe tava morando no Goiás e eu morava no Paraná com a minha avó e vim morar pra cá. Eu tava na 4ª série, mais ou menos, e tinha uma amiga minha que a gente se tornou amiga e a gente morava em cidades separadas, assim. A gente estudava na mesma escola, mas morava em cidades separadas. E aí, era assim, quase todo final de semana, eu ia pra casa dessa minha amiga e ficava lá na casa dessa minha amiga. Acontece que essa minha amiga tinha uma mãe de muita fé. Nessa época, ela ainda não era pastora. Ela era da igreja. E eu convivi nessa casa, gente, durante muitos anos. Pra te falar bem a verdade, eu convivi nessa casa durante praticamente a minha vida inteira, a casa dessa minha amiga. A casa dessa minha amiga. E eu achava engraçado que toda vez que a gente ia pra lá, a mãe dessa minha amiga, todas as vezes que a gente acordava, ela virava pra casa pra gente, ela ia lá, recebia a gente muito bem, dava um bom dia, e toda vez que ela dava um bom dia, ela falava: Jesus te ama. Jesus te ama. Naquela época, lógico, eu não entendia muito bem o que isso significava. Mas essa palavra foi me permeando. Jesus te ama. E eu achava muito bonito a fé da mãe dessa minha amiga. A devoção que ela tinha e a forma como ela falava de Jesus. Os anos foram passando, a adolescência veio e eu continuei frequentando a casa dessa minha amiga. Até que, quando eu fiz uns 17 anos, eu tava passando por um fim de relacionamento e voltei a frequentar, fiquei um tempo afastada porque mudei de cidade. E quando voltei e terminei esse relacionamento, voltei a frequentar essa casa dessa minha amiga. E quando eu voltei, a mãe dessa minha amiga já tinha se tornado pastora e já tinha uma igreja, estava à frente de uma igreja. E na época essa minha amiga ia nessa igreja. E aí ela ia, mas depois a gente saía. A gente ia pra igreja e depois a gente saía. E ela me convidava: vamos na igreja e depois a gente vai sair. Eu falava: tá bom. E eu comecei então a frequentar a igreja evangélica dessa mãe da minha amiga. Só que a gente só ia mesmo para cumprir uma tabela e depois a gente saía para festa. Só que aquelas palavras ficavam ecoando em mim, sabe? Ecoando. Acontece que, aparentemente, externamente, estava tudo ótimo na minha vida. Mas dentro de mim tinha um vazio tão grande. Dentro de mim tinha uma necessidade de pertencer tão grande, que nada daquilo que eu tinha por fora fazia sentido. Até que teve uma vez que, nesses meus 18 anos, eu tava assim, destruída emocionalmente. Passando por, sabe, por coisas que... Nessa época, todas as palavras que foram ministradas na minha vida começaram a vir na minha mente. E eu lembro que eu passei por uma situação, eu tava indo e voltando de um relacionamento, a qual eu tive uma decepção muito grande. Eu peguei esse meu ex-namorado com uma outra pessoa, enfim, e aquilo me deixou profundamente decepcionada. E eu lembro que no caminho de volta pra casa eu chorava muito. E eu lembrei de uma situação que a mãe dessa minha amiga falou. Ela sempre falava assim pra gente, ela falava: quando você sentir vontade de chorar muito, de gritar muito, e você não pode, porque senão as pessoas vão achar que você é louca, vai pra dentro do seu guarda-roupa, tira as coisas de dentro do seu guarda-roupa, fecha a porta. E ali você grita, e ali você chora, e ali você faz o que tiver que fazer. Depois você sai desse guarda-roupa e vive sua vida.
E eu achei aquilo muito interessante, porque na época eu morava numa kitnet, então, tipo assim, tudo que a gente fazia dava pra ouvir. E eu lembro que eu vim chorando no caminho de volta pra casa depois dessa decepção que eu tive. E eu só chorava. E eu tinha muita vontade de entrar nesse guarda-roupa. Pois eu fiz isso. Quando eu cheguei dentro de casa, eu tirei tudo de dentro do guarda-roupa e entrei. Eu mesma entrei dentro do guarda-roupa e fechei a porta. Fiquei só com um travesseiro. E ali eu comecei a gritar e chorar. E aí eu lembro que eu falei pra Deus assim. Na hora começou a me vir as palavras dela na minha mente, falava assim: Jesus te ama. E eu lembro que eu fiz um desafio com Deus. Eu falei: ok, se o Senhor é Deus, e se o Senhor diz que me ama como as pessoas dizem que me ama, então me mostra esse amor. Eu quero sentir esse amor. Eu quero viver esse amor. E eu lembro que naquele momento eu fui invadida por um sentimento de amor tão grande. Tão grande. Ali dentro daquele cubicozinho ali, ó, do guarda-roupa. Era palpável. Era palpável o amor. Eu nunca senti algo tão forte na minha vida. Eu nunca senti algo tão profundo, tão forte, tão real. Talvez eu não consiga te descrever em palavras tudo que eu senti. E é por isso que quando eu vou falar de Jesus para alguém, geralmente eu não falo. A única coisa que eu falo é: eu desejo que você tenha uma experiência com Jesus da mesma forma que eu tive. Porque essa experiência mudou a minha vida. Esse amor tão grande me inundou e eu saí daquele guarda-roupa e eu tinha certeza que eu já não podia ser mais a mesma. Eu não ia conseguir ser mais a mesma. Porque eu vi, eu senti, eu experimentei. E era um sentimento totalmente novo pra mim. Eu saí daquele guarda-roupa com a certeza, com a convicção de que Jesus me amava, de que Ele era real, que Ele era Deus, que Ele me via. A partir daquele dia, eu comecei a buscar. Eu lembro que eu fui pra igreja, e aí eu aceitei Jesus. E aí eu comecei a passar por um processo de libertação. Talvez um outro dia a gente fale sobre isso. Mas o que eu quero te relatar aqui desse processo de libertação foi que logo nas primeiras vezes, essa minha pastora, que agora não era mais a mãe da minha amiga, era minha pastora, ela me deu uma Bíblia. Uma Bíblia pequena, eu lembro que ela tinha uma capa prateada. E ela falou assim: começa a ler a Bíblia do Novo Testamento. Então o meu processo de conversão, ele foi muito suave, ele foi muito genuíno, ele foi muito livre. O meu processo de libertação foi muito livre, junto com o meu processo de conversão. Não teve nenhuma ordem de restrição, no sentido de dizer assim: a partir de agora, Chayne, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, você tem que mudar seus hábitos. Não. No dia que eu saí daquele guarda-roupa e que eu falei que eu queria conhecer esse Deus e me preencheu com aquele amor, com aquele sentimento, eu realmente comecei a buscar a Deus. E isso faz parte de mim, da minha natureza. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu não aceito as coisas que enfiam goela abaixo de mim. Então eu comecei a ler a Bíblia. E quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu queria entender daquele Deus que estava se revelando para mim. Então o meu processo de conversão foi muito intenso nesse sentido de busca. Eu comecei a buscar. Logo eu me matriculei no discipulado da igreja, porque eles seguem a metodologia do discipulado. Porque eu queria aprender, eu queria saber mais de Deus. Eu queria ler a Bíblia, mas eu também queria entender, porque quanto mais eu lia a Bíblia, menos eu entendia. Eu conhecia Deus, mas eu tinha muita coisa para ser descoberta. E aí isso foi mais ou menos ali em meados de julho de 2007. E eu fui vivendo essa experiência. Logo a igreja me acolheu,
o grupo de jovens me acolheu. Nesse meio termo, assim, sabe quando foi assim? Eu me descobri ministra de louvor, eu me descobri cantora. Eu lembro que eu tava lá com os jovens, eles estavam ensaiando pro Ministério de Louvor. E eu tava lá quieta na minha, eu nem sabia que eu cantava, eu nunca tinha cantado. Até que eu lembro que o Alan, o baterista, virou pra mim e falou assim: pega o microfone, canta com a gente. E eu falei: será? Eu falei: E ali eu comecei a cantar. E eles viram que eu era assim, mais ou menos afinadinha, tinha um timbrezinho, e comecei a cantar. E descobri no Ministério de Louvor a minha vocação dentro da igreja. Era ali que eu me realizava. Era ali que eu era completa, servindo a Deus. E assim foi a minha caminhada cristã, enquanto jovem. Participando de tudo que tinha na igreja, porque eu queria fazer parte daquela comunidade. E eu realmente encontrei na comunidade cristã uma família, um grupo. Eu me senti pertencente. Por um lado, foi muito bom. Isso foi muito importante. Por outro, entretanto, não foi tanto. Porque eu tinha questões a resolver que essa, entre aspas, tá, gente, vida em comunidade me barrou de viver, de vencer esses processos, de passar por esses processos. E no intuito de pertencer, no intuito de fazer as coisas com perfeição, eu entrei no erro de querer ser perfeita. E entrar no erro de querer ser perfeita, eu mascarei muitas coisas minhas que precisavam ser tratadas. Por isso que eu falo que essa foi a parte prejudicial. Foi bom, por um lado, eu ter me envolvido com tanta intensidade, com tanta rapidez, mas foi prejudicial porque eu acabei mascarando muitas coisas que precisavam ser tratadas na minha vida e eu não tratei. Eu fui batizada em março de 2008 e vivendo muitas coisas, passando pelo processo de conversão. Eu lembro que em 2009 eu fui fazer seminário, eu tinha esse desejo muito grande no meu coração de estudar a Bíblia, de estudar a teologia, de saber mais de Deus. E aí, na época, minha igreja fazia parte de uma cobertura espiritual que tinha uma base missionária. E eu tirei um tempo sabático na minha vida. Eu fiz, então, 1 ano e meio de escola missionária. E aquilo foi, assim, fantástico na minha vida. Eu falo que dos princípios que eu tenho hoje, da ética, da moral, dos valores, muito foi fundamentado lá naquela escola de missões. E eu sou muito grata pelo período que eu passei lá. Acontece que quando eu saí da escola de missões, eu fiquei um tempo servindo na igreja, em tempo integral, e até aí tudo bem. E é aqui que a história muda um pouco o rumo. Quando eu saí da escola de missões, a gente vai para uma escola dessas, gente. Eu não sei se você tem conhecimento sobre isso ou não, mas quando a gente vai para uma escola dessas, a gente é bombardeado de informação, de conhecimento, de dados, de teologia, de tudo. Então a gente fica numa bolha por 1 ano e meio. Literalmente numa bolha. Quando a gente sai de lá, a gente sai com muitas ideias, a gente sai questionando muita coisa do que acontece na estrutura local. E aí foi um grande choque, porque quando eu voltei para minha igreja local, eu tava descontente com muita coisa e muita coisa que estava acontecendo ali na realidade da vida em comunidade ia contra aquilo que eu tinha aprendido. Só que o que aconteceu? Naquela época eu tinha 22 anos. Eu era completamente imatura. Apesar de naquela época me achar muito madura, eu era completamente imatura. Eu não sabia questionar e não sabia ser questionada. E foi aí que eu comecei a entrar em conflito com a liderança da minha igreja. Porque eu via as coisas erradas, mas eu não sabia questionar. Eu achava que tudo a gente tinha que brigar e se rebelar e tchau, adeus e ir embora. E também não sabia ser questionada. Qualquer questionamento vindo pra mim era algo no sentido de dizer assim: ai, você tá errada.
E eu não sabia lidar com isso, eu não sabia lidar com as críticas. O que aconteceu? Juntando tudo isso, nesse período, logo depois que eu saí do seminário, eu descobri uma enfermidade. Eu vinha passando, já há meses, eu vinha passando muito mal de cólica. Eu tinha cólicas terríveis, de me travar, de parar no hospital, de só passar com remédio na veia. Só que eu agi de forma muito irresponsável. Como era uma dor que vinha muito quando eu estava no meu período de menstruação, eu deixava para fazer os exames depois que passasse a minha menstruação e nunca fazia. E foi assim por quase um ano. Até que finalmente eu tive uma dor assim muito forte, fui levada no hospital e um diagnóstico errado médico disse que eu estava com apendicite. Fui para fazer a cirurgia correndo, chegou lá, o médico olhou os exames, viu que não era apendicite, mas descobriu que eu precisava ainda assim fazer uma cirurgia, porque eu estava com um cisto no ovário muito grande, prestes a se romper. Foi um choque para mim, mas até então era só um cisto. Fiz a cirurgia, eles retiraram. Quando eu acordei toda enfaixada, com um diagnóstico de endometriose, sem um ovário e também com um diagnóstico de uma possível infertilidade. Eu tinha 5% de chance de engravidar aos 22 anos. Então aquilo para mim foi um choque muito grande. E apesar de ter estudado muito, apesar de ter passado por muita coisa, eu ainda era muito imatura. E eu tinha uma fé imatura. É lógico que naquela época eu não tinha esse entendimento. Mas hoje eu tenho, que naquela época eu tinha uma fé imatura. E no meu coração veio uma semente de incredulidade, dizendo assim: nossa, você orou, você tem fé, você pediu para que Jesus te curasse, ele não te curou, e pelo contrário, ainda te deu um diagnóstico de infertilidade. Na minha cabeça era isso. E o que aconteceu? Naquele momento eu me revoltei com Deus, por causa da minha fé imatura. Eu me revoltei com Deus. Só que, na minha cabeça, eu não podia me revoltar com Deus. Não era permitido me revoltar com Deus. Então o que eu fiz? Eu me revoltei com as pessoas perto de mim. Com a minha liderança. E aí juntou tudo aquilo que eu estava vivendo antes ali, né? Na igreja local, de confronto, de questionamentos, com esse episódio dessa enfermidade. Elas se juntaram e o que aconteceu? Eu falei assim: tchau, não é pra mim ficar aqui. Eu me revoltei, eu falei que eu não era de acordo com muitas coisas. E teve também um parênteses aí, tá? Teve uma pessoa no meio disso tudo que fez o papel de uma cobra venenosa e ajudou. Mas enfim, eu acabei brigando com a minha pastora, brigando com a liderança da igreja, saí. Só que o que aconteceu? Naquela época, gente, toda a minha vida girava em torno da igreja. Os meus amigos eram da igreja, eu tinha me afastado da minha família completamente. Então, nesse momento que tudo aconteceu e eu decidi sair da igreja, isso era outubro de 2011. Quando eu decidi sair da igreja, eu me vi completamente sozinha. E foi um vazio tão grande, mas eu estava tão magoada, porque não teve uma pessoa dos meus amigos, naquela época se diziam meus amigos, que foram atrás de mim para ver o que estava acontecendo, que foram atrás de mim para conversar comigo. Não teve uma pessoa, e aquilo me deixou profundamente chateada. A questão é que eu decidi viver a minha vida longe da igreja. E na minha cabeça, hoje uma das maiores mentiras que o diabo pode te contar é que você pode viver longe da sua comunidade. E você pode viver sozinho. Essa é uma das maiores mentiras. Ele te conta que você não tem uma família, que você não é amado, que você não é pertencente. Então eu te digo aqui, eu quero dar uma pausa nesse vídeo e te fazer esse alerta. Se em algum momento esse tipo de pensamento entra na sua cabeça, rejeita ele, porque isso é uma mentira do diabo. Mas naquela época eu acreditei. Eu acreditei que eu conseguiria viver sozinha, eu acreditei que eu não precisaria da igreja, de nenhuma liderança, e fui viver a minha vida. É óbvio que isso não deu certo. Lógico que eu não consegui
manter uma vida de santidade, não consegui manter uma vida de busca, de profundidade na minha espiritualidade. E como a gente diz no meio gospel, caí no mundão. Acontece que ao cair no mundão, todo aquele sentimento de vazio que eu tinha vivido há anos atrás, ele voltou. Ele voltou e pela primeira vez na vida eu me deparei com a depressão. Estava passando por diversas situações e quando eu me vi completamente sozinha, eu passei pela depressão. E esse não foi um momento legal da minha vida. Não foi um momento legal da minha vida. Porque eu digo que não é que eu tentei ir de arrasta pra cima. Eu só não queria sentir tanta dor como eu estava sentindo, não queria sentir tanta tristeza como eu estava sentindo. E aí num ato impensado, enfim, né, tomei uma atitude precipitada, me arrependi no meio do caminho, pedi socorro, fui levada para o hospital. E naquele momento eu pude contar com a minha família, coisa que eu achei que eu não poderia. Mas segui. Nesse período eu fiquei muitos anos fora. Por um lado, teve um lado bom. Foi um período onde eu tive a oportunidade de fazer faculdade, de morar numa outra cidade, coisas que Deus já tinha falado para mim antes de sair da igreja, que eu ia viver. E por Ele ter falado, eu acredito que eu vivi ainda assim essas coisas, só que não vivi da melhor maneira. Tive outros episódios de depressão no meio disso tudo, vivia uma vida de aparências muito boa, mas dentro de mim eu sentia falta de alguma coisa. Eu confesso que lá por 2015, eu até tentei me vincular novamente a uma igreja, vivenciar tudo isso, porque, gente, a gente que vive a fé, a gente tem essa consciência de que a gente precisa do corpo de Cristo, a gente precisa dos nossos irmãos. E eu tentei até em 2015 passar por isso, encontrar uma nova igreja, só que eu não conseguia, eu não me sentia pertencente, eu não me sentia digna, eu não me sentia pertencente, eu não conseguia me sentir em casa. Fiquei um tempo ali, visitei algumas igrejas, mas não conseguia me fixar. No meio disso tudo, gente, eu fiz a faculdade, eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar, eu me descobri professora, eu me casei, veio a pandemia, passada a pandemia, eu abri um negócio, no meio disso tudo eu me separei. Eu vou contar depois mais a fundo um pouco sobre isso. E ali por entre 2019 eu estava casada, eu tive um episódio onde a depressão estava tão forte, que comecei a ter crise de ansiedade, enfim, depressão, ansiedade. Mas foi um período que eu sabia que eu não ia mais intentar contra a minha vida, mas eu ia dormir pedindo para Deus me levar. Todo dia eu ia dormir pedindo para Deus me levar. Até que um dia Deus falou comigo muito forte através de uma canção, aquela música do Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Tanto é que eu tenho tatuado um trecho dessa música aqui em mim, porque que diz: o tempo não pode apagar, nem as muitas águas nunca levarão o amor que sentes por mim. E eu me emociono toda vez que eu lembro desse trecho, por isso que eu tatuei, porque foi esse trecho que me manteve de pé quando as crises de ansiedade vinham, quando as crises de pânico vinham, e eu me sentia tão impura, tão indigna do amor de Jesus, mas Ele me lembrava que as muitas águas nunca levarão o amor que Ele sente por mim. E foi essa música, foi através dessa música e foi esse trecho que me manteve de pé, me deu forças para procurar ajuda. Eu comecei então um tratamento, enfim. Quando veio a pandemia, eu lembro que eu vivi um momento muito especial com Deus.
onde Deus me levou a conhecer Ele sem a religião. Durante a pandemia, eu comecei a buscar a Deus, de fato. Então eu tive momentos muito preciosos, eu e Ele. E eu falo que foram esses momentos que me alimentaram para eu continuar de pé. Pausa para água. Eu até frequentava alguns cultos, ia de vez em quando, mas continuava com aquele sentimento de não me sentir pertencente, de não me sentir, de que não era a minha casa. Pelo menos não era nada daquilo que eu tinha vivido há tantos anos atrás, onde eu realmente me sentia bem. Passou a pandemia, eu tive um negócio, fali, me separei, voltei para dentro da casa dos meus pais. Isso era o final, outubro de 2022. Já faziam 11 anos que eu estava afastada. De certa forma, gente, o que eu quero dizer aqui para vocês é que vocês não precisam de uma religião para buscar a Deus. Vocês não precisam de um ritual, de uma congregação. Mas eu já vou chegar no ponto que eu quero dizer. Eu buscava a Deus. Eu ainda ouvia a voz de Deus, ainda que lá no fundinho, assim. Mas eu sentia muita falta da minha comunidade. Porque quando você está em Deus, no momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você também recebe a filiação. Você se torna filho de Deus. Só que você não é um filho de Deus, um filho único. Você tem muitos irmãos. No momento que você é aceito e é gerado em você esse DNA de filho de Deus, também vem com você a filiação, o fazer parte de uma família. E não estar dentro de uma família ainda te deixa dentro de um buraco gigantesco dentro de você. Mas enfim, vivi meu momento de luto pelo meu negócio, luto pelo meu casamento. Foi aí que Deus me deu um novo negócio. E eu falo que foi Deus porque eu busquei claramente a direção dele para esse negócio. E foi ele que foi encaminhando tudo. Só que eu tava vivendo uma vida bem pregressa, bem daquele jeito. O que aconteceu em 2023? Eu decidi que eu iria viver toda a minha liberdade. Tudo aquilo que eu não tinha vivido até então, até o meu casamento, eu decidi que eu queria viver. E nisso, gente, eu comecei a me relacionar com muitas pessoas diferentes. Entrei em aplicativo de relacionamento, conheci muita gente. Só que eu não queria o raso, eu queria o profundo. Só que esses relacionamentos, eles não me traziam o profundo. E pior, eles estavam me esgotando. Cada vez que eu me relacionava com uma pessoa, era como se eles levassem um pouco de mim. E eu lembro que ano passado, em outubro de 2023, eu senti o direcionamento muito forte de me mudar. Era tempo de eu sair da casa dos meus pais e voltar a morar sozinha. Foi quando eu me mudei para Luiz Eduardo. E eu lembro que eu fiz um combinado com Deus. Eu falei, ok, Deus, se o Senhor me permitir voltar ir para Luiz Eduardo, morar lá, eu vou procurar de verdade uma igreja e vou fazer parte dessa igreja. E quando eu cheguei em Luiz Eduardo, eu mantive esse compromisso. Só que eu ainda estava em paralelo vivendo esses relacionamentos. Até que teve um dia que eu parei numa reflexão, numa autorreflexão. Eu parei e me senti completamente oca, vazia. Era como se eu não tivesse mais nada para oferecer. Eu tive um colapso. Eu não tinha mais nada para oferecer para ninguém, eu não tinha nada. Eu sentia isso, tá, gente? Eu não tinha nada para oferecer no meu trabalho, nas redes sociais, nos relacionamentos. Eu estava completamente vazia. E foi quando eu decidi parar de viver essa vida paralela que eu estava vivendo e realmente cumprir os meus combinados com Deus, porque até aqui Deus tinha cumprido os seus combinados comigo.
foi quando eu comecei a procurar uma igreja aqui em Luiz Eduardo. Visitei uma outra igreja, que não é essa que eu tô hoje, mas não senti que bateu. Até que eu visitei, então, o Ministério Vivendo a Palavra, aqui em Luiz Eduardo, e foi como se tivesse dado um match instantâneo. Bateu demais, assim, sabe? O que na verdade aconteceu foi que no dia que eu visitei, eu lembro a roupa que eu tava com um vestido roxo, coloquei um tênis roxo, lilás na verdade, né? E fui, sentei ali nas últimas fileiras, mais ou menos, era a última fileira, bem perto da porta, porque eu falei que se eu não gostasse eu ia embora. E eu lembro que quando eu cheguei, tava começando o louvor e eles tocaram aquela música, duas músicas assim, que eu falo que foi direcionamento de Deus. Foi a música da Fernanda Brum, que a Sua Glória Fez Comigo, que dizia que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. E era aquilo que eu sentia. Eu sentia que eu tinha vivido coisas com Deus e em nenhum outro lugar eu encontrei o que eu tinha vivido com Deus. E que um dia na presença dele vale mais do que 1000. E eu queria sentir aquilo de novo. E um outro louvor que confirmou no meu coração que aquele era o meu lugar foi quando eles tocaram aquela música do Morada, acho que é, né? Pra onde eu irei. Que fala, né? Eu queimei minhas carroças, eu me despedi dos meus pais. Pra onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Naquele momento eu senti o Espírito Santo falando comigo, que ali era o meu lugar. Então eu voltei pra casa e eu tomei a decisão de parar de viver essa vida em paralelo, de parar de me desvalorizar, de parar de tentar buscar em relacionamentos aquilo que eu só encontraria em Deus. E aí é que tá, gente. Hoje, algumas pessoas se questionam. Eu sei que elas se questionam. Porque hoje eu tô completamente envolvida na igreja. Eu também já vou chegar nesse ponto. Só que o porquê que hoje eu tô completamente envolvida na igreja? Porque eu não sei se você passou por isso, se você é ex-crente, se você já viveu um período na igreja. A gente que tem conhecimento da palavra de Deus, a gente sabe que não tem como viver uma vida mais ou menos. A gente sabe que não tem como viver uma vida morna. Deus vomita os mornos. Ou você é quente ou você é frio. Então não dá pra viver uma vida mais ou menos. E eu já tinha recebido muito. E aí é uma outra característica dessa caminhada cristã. A gente não pode ficar só recebendo. Em algum momento da sua caminhada, você tem que começar a transbordar. Senão você só vai inchando. Então eu tinha consciência de que quando eu decidisse achar uma igreja, me fixar numa igreja, eu teria que fazer parte dessa comunidade, servindo essa comunidade. Porque há muito já me foi dado. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Então eu sempre tive esse temor. Então no momento que eu decidi fazer parte daquela comunidade, eu decidi, eu vou fazer parte. Eu vou sair daquilo que me tira da presença de Deus e vou mergulhar completamente. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então eu tinha um entendimento que se eu quisesse que a minha fé fosse reativada, que a minha fé fosse aumentada, eu precisava ouvir a palavra de Deus e ouvir muito, mais do que aquilo que eu já ouvia. E foi aí então, gente, que eu decidi voltar para Jesus de fato. Não só voltar para a igreja, mas num primeiro momento, voltar para Jesus, buscar Ele. Eu decidi que eu queria viver coisas novas em Jesus. Eu não queria viver assombrada pelo passado, por experiências passadas, mas eu queria viver algo novo. E para viver algo novo, você tem que tomar uma atitude nova. Então, se lá em 2008 eu buscava, se lá em 2008 eu estudava, se lá em 2008 eu servia, agora, em 2024, eu preciso fazer o dobro, o triplo, se eu quero viver algo novo em Deus. Esse foi o meu entendimento lá em novembro de 2023. E ali eu comecei um processo, porque eu me senti também acolhida, eu me senti em casa. A estrutura da Vivendo a Palavra me permitiu esse sentimento de pertencer.
mas eu também tive que tomar a atitude de querer pertencer, de fazer parte. Sabe a história do juntar a fome com a vontade de comer? É basicamente isso. Eu tive que romper muitas coisas. Eu tive que romper o medo da rejeição, o medo de não agradar, o medo de muitas coisas, para fazer parte dessa comunidade. Em contrapartida, essa comunidade me acolheu. Essa comunidade me fez me sentir pertencente. E hoje, esse se sentir pertencente é o que estrutura também essa caminhada. Hoje eu entendi, gente, que a gente não consegue. Não é que a gente precisa da igreja, entende o que eu tô te falando? Não é que a gente precisa da igreja. Mas o viver em comunidade, o viver entre irmãos, significa estar à mesa de Jesus. À mesa de Jesus. Na mesa de Jesus há pessoas diferentes, há pessoas que conflitam entre si, mas na mesa de Jesus há cura, na mesa de Jesus há um lugar, na mesa de Jesus há presença. E essa mesa você só encontra em irmandade, em comunidade. Por isso que eu te falo, se hoje você está vivendo essa mentira do diabo na sua vida, de que você pode viver sem uma igreja, de que você pode viver sem uma comunidade, de que você pode viver sem seus irmãos, é mentira. Você pode até conseguir por um tempo, mas isso não vai se sustentar. Sabe por quê? Porque Jesus não nos chamou para viver sozinhos. Jesus não nos chamou para viver uma vida sozinha. Se fosse assim, ele tinha vivido o ministério dele sozinho. Mas ele não fez, ele escolheu 12 para caminhar com ele, fora todos os outros discípulos que acompanhavam ele, que aprendiam com ele. 12 eram os mais próximos. E quando ele foi, ele deixou a ordem de viver em igreja. Quando Jesus voltar, ele vai buscar uma igreja. Ele não vai buscar você sozinho. Ele vai buscar uma igreja. Uma igreja, um corpo unido. Que eu quero dizer, não uma instituição. Então hoje eu tô aqui com essa camisa do voluntário da igreja. E eu falo que eu fiquei igual o menino que ganha doce, quando ganha camisa. Eu falei que eu tava só por essa igreja, só por essa camisa. Porque, gente, quando eu via eles com essa camisa do voluntário, e a forma como eles se apoiam, a forma como eles se ajudam, a forma como eles são estruturados, aquilo me alegrava o coração. Aquilo me dava a certeza de que ali era uma família. Então hoje eu vesti essa camiseta do voluntário, não é porque eu sou uma voluntária, porque eu me dispus gratuitamente a ajudar na estrutura da igreja. Para mim, receber essa camisa de voluntário é mais ou menos dizer assim: você faz parte da mesa de Jesus. Você faz parte dessa casa, você faz parte de uma família. Então eu voltei para casa. Eu voltei para casa e eu ganhei uma família. E eu ganhei uma comunidade. E eu tenho vivido coisas tão profundas. Porque ao mesmo tempo que eu tenho vivido experiências no coletivo, eu tenho vivido experiências no individual também. E tem sido tão linda essa caminhada, essa volta para casa. Eu realmente mudei. Talvez, pra gente que mexe com rede social, né, com marketing, talvez isso seja prejudicial, porque eu, de certa forma, eu confundi demais a minha audiência com a minha mudança tão profunda, intensa e rápida de posicionamento. Mas é porque eu não podia mais viver daquela forma. E no momento que eu entendi pelo que e para que eu estava vivendo, eu falei, eu preciso comunicar isso. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Não tem como eu falar de outra coisa que não for de Jesus. Porque o meu coração está cheio, porque é disso que eu vivo. É isso que eu respiro 24 horas por dia. É isso que habita o meu coração, é isso que habita o meu pensamento, é conhecer Jesus. E aí alguns questionamentos surgem, né? Ah, porque eu sirvo em diversos ministérios, porque eu tô muito
com muita intensidade. Não é, gente. A questão é que eu perdi 12 anos da minha vida. Eu perdi 12 anos longe da presença de Deus. Eu perdi 12 anos. Eu perdi 12 anos Eu dei 12 anos de mau testemunho. Eu lembro que esses dias eu conversando com a minha irmã, ela me mandou uma mensagem muito bonitinha, dizendo que ela ficava muito feliz, que ela se inspirava em mim por toda essa minha busca por Jesus. E aquilo eu chorei muito, porque eu tinha feito alguns dias atrás disso, eu tinha feito uma oração para Deus pedindo perdão, porque eu sei que eu não dei um bom testemunho. Eu sei que eu não fui um bom exemplo para minhas irmãs. Talvez hoje as minhas irmãs pudessem estar vivendo essa vida com Cristo que eu vivo, mas eu não fui um bom exemplo. Eu pedi perdão para Jesus. E eu falei que eu ia viver a minha vida para testemunhar de Jesus. Porque eu perdi 12 anos. Fora os 18 que eu já tinha vivido sem Ele. E eu falei que eu não podia mais viver dessa maneira. Eu não podia. Então hoje toda essa minha intensidade, toda essa minha busca, toda essa minha velocidade é tentando recuperar os 12 anos que eu perdi longe da presença de Deus. Porque eu não sei quando Ele vai voltar. Eu não sei até quando o meu tempo é nessa terra. Eu quero viver todos os dias dedicado. Todos os dias pertencente. Todos os dias rendida. Esse foi o meu depoimento. Esse foi a minha versão da história de eu ter voltado para casa. E eu quero te deixar um convite hoje. Que você tenha uma experiência. Eu não vou orar para você conhecer Jesus, eu não vou orar para você aceitar Jesus. Eu quero orar por você e em nome de Jesus, declarar que você tenha uma experiência com Jesus como eu tive. Uma experiência tão forte, tão profunda, tão arrebatadora. Um amor tão grande, que você possa sentir esse amor tão grande, que você não consiga correr para outro lugar que não seja para os braços de Jesus. Então eu desejo que você tenha essa experiência que eu tive da sua maneira, do seu modo, mas que você tenha essa experiência. E se você já esteve, já fez parte da comunidade e hoje está afastado, eu te convido, volta para casa. Não é algo que você tem que sentir, é algo que você tem que decidir viver. É algo que você tem que decidir renunciar. É a cruz que você tem que tomar. É isso. Conta pra mim o que você achou dessa história que é real. Como tem sido a sua caminhada. Se você tá voltando pra Jesus. Como tem sido essa experiência na sua vida.